Olá! Então, agora com a aula do componente História, isso mesmo, identidade social, não é? E através desse componente nós vamos aprender muita coisa, hein? Comigo, professora Kátia Cristina, tá certo? Vamos agora dar continuidade e para que vocês tenham noção do que é que a gente vai estar falando, discutindo e aprendendo, hein? Nós vamos estar falando sobre a nossa população, a formação, não é, do nosso povo, né? Você sabe como foi formada? Contribuição cultural dos vários grupos étnicos e como manter o olhar de igualdade. Temos povos de várias etnias. E como manter esse olhar igualitário ou de igualdade, você sabe? E isso tudo vai estar aí na nossa discussão. Mas antes, você já baixou o seu aplicativo? Já está no canal do Educa Recife? Não é? Então, onde é que nós podemos assistir? Na TV Nova Nordeste, canal 22.2, tá certo? Você pode assistir. Você pode assistir depois, encontrar todas essas aulas lá no YouTube, também no canal do Educa Recife do YouTube. E você pode estar interagindo conosco pelo aplicativo. Então, peça ao papai e à mamãe e baixe o aplicativo se você não baixou ainda. Isso mesmo. Você pode baixar através aí, ó, do QR Code que foi colocado na telinha, não é? Para que você possa ter também essa outra opção. E está interagindo aqui, ó, nós temos hoje no nosso chat, para interagir com vocês, a professora Josiane. Bem-vinda, professora. Obrigada, professora Kátia. Olá, crianças. Já estou aqui no chat aguardando vocês, tá certo? Pontualmente, não é? Todos os dias, de 7h30 às 8h30, estamos aqui, tá? Então, aplicada em trazer para vocês um estudo. E eu quero já agradecer a Jéssica, que está aqui, ó, aqui embaixo, muito bem, tornando nossas aulas acessíveis para os nossos alunos surdos. E olha o meu sinal, ó, isso mesmo, tá bom? Como a nossa população foi formada? Como é que você imagina que essa população que nós estamos vendo, todos misturados, juntos, né? Vários povos diferentes, como ela foi formada? E aí, você sabe, tem noção? Vamos conhecer um pouco desses povos, tá certo? Através da história, de um passeio pelo nosso percurso, não é? Da nossa história. Primeiros povos que ocuparam as nossas terras foram os povos indígenas, tá certo? E tratando de Pernambuco, os Aticum, tribo Funiô, Capinauá, não é? Pancararu, Truca. Então, vários são os povos indígenas que formam, certo, a nossa população. E foram os primeiros, isso mesmo. Na imagem do lado direito aí, vocês vão encontrar, né, os primeiros povos que foram retratados por alguns artistas. Então, outro tem imagem mais atual e outro umas imagens mais antigas, tá certo? No QR Code acima, você pode encontrar depois um filme que vai esclarecer para você sobre cada um desse povo. Isso mesmo. Então, primeiro os povos indígenas que trouxeram o canto, a música e a dança muito presente na sua cultura e que houve a fusão na nossa cultura também, né? Aí nós temos a retratação desses primeiros povos indígenas quando a nossa terra foi ocupada. Então, foi retratado pelo artista Albert Eckhout, certo? Aí eles estavam mostrando os índios se preparando para ir para uma luta e as mulheres
tocavam e eles dançavam, tá certo? Então, se preparando para isso. Então, as mulheres tinham o papel de trazer o som, a sonoridade da dança, enquanto eles dançavam, né, e pediam uma proteção às divindades, né, porque eles iriam ir à luta, tá certo? A caça. Então, sempre que eles tinham algo desafiador, era isso que eles faziam. Também temos a influência do artesanato e da plumagem, tá certo? A arte plumária, trazida também por esses povos indígenas. Eu amo artesanato. Você gosta, professora Josiane? Gosto de artesanato também. O artesanato, a arte, ele pode indicar a que povo pertence. Assim também, os povos europeus, que também ocuparam em seguida as nossas terras também. Isso mesmo, e com eles também trouxeram a sua cultura, tá certo? Uma cultura baseada mais na arquitetura, não é? Olha aí a porta do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Olha que arte, que obra de arte nessa porta do teatro. Isso mesmo, na parte de cima da arquitetura também. Então, essas obras também foram criadas por esses povos, os povos europeus. E como eu disse a você, você vai encontrar o QR Code de cada um desses povos. E você pode depois assistir a um desenho espetacular, que você vai estar aprendendo e recheando de conhecimento o seu estudo. Na culinária, os povos europeus deixaram também um delicioso croissant. Olha só, você sabia que isso tem influência dos povos europeus? E aí também os povos africanos, né? A gente não podia deixar de falar deles também. E aí temos uma obra antiga também de Albert Ecaute. Esse artista, ele sempre procurou retratar a população primeira que chegou aqui. Então, ele foi um dos primeiros a retratar esses vários povos, né, através das suas obras, tá certo? Os povos africanos, quando chegaram aqui na nossa terra, eles vieram antes, não é, para o Brasil, viviam em pequenas reinos, onde eles cuidavam do seu reino, dominavam a agricultura, a metalúrgica e a mineração. Isso antes de chegar ao Brasil. Quando foram trazidos para cá, não é? Eles eram os povos tradicionais, eles evitavam conflito, estreitavam laços por meio do casamento. Então, ele tinha sua cultura, até que foram trazidos para aqui para mão de obra e muito trabalho. E trabalho de forma injusta, como a gente já conhece, tá certo? Deixou na culinária um dos elementos muito gostosos que tomamos no café da manhã, hein? Que é o munguzá. Isso mesmo, essa culinária africana também. Então, olha aí que importante, não é? Essa cultura. Aí eu trago para vocês agora uma imagem de um espaço que é a imagem do engenho de açúcar. Quando os africanos foram trazidos, foram para a mão de obra desses engenhos. E esse que está aí fica no bairro da Várzea. Olha só, a gente olhando a imagem antiga, porém de um bairro que está aqui bem pertinho da gente. E aí os povos africanos, eles trazem a sua cultura, que se fundem também a nossa cultura. A capoeira, por exemplo, não é? Foi criada, não é? E faz parte da nossa cultura e que foi fundida pelos africanos. Isso mesmo. Alguns instrumentos como a alfaia, abê, não é? E ali nós temos também a capoeira. O munguzá que está aí na telinha foi falado anteriormente. Lembra que faz parte da culinária? Então, a capoeira nasceu como forma de expressão cultural e resistência. Isso mesmo, de um povo que sempre lutou
para afirmar suas identidades culturais. Então, eles precisavam, às vezes, se defender e, dessa forma, brincando entre si, eles iam aprendendo uma forma, uma arte marcial que o ajudava na defesa, como também, culturalmente, em uma dança. Olha que bacana! Então, agora eu quero chamar a atenção de vocês para um lugar chamado Instituto Ricardo Brenan, tá? A maioria dessas imagens antigas que eu mostrei para vocês, vocês podem encontrar em exposição lá. Você conhece, professora Josi, o Instituto Ricardo Brenan? Conheço, eu só fui uma vez nesse instituto, é muito lindo lá. Não é? Acho belíssimo, lá tem um castelo muito bonito. Então, lá nós encontramos a retratação dos povos através das obras de Eckalt, né? Albert Eckalt, como também a retratação de alguns espaços por Franz Post, tá certo? Outro artista que também mostra imagem desse tempo, pinturas e artes desse tempo. Antes da atividade, eu quero trazer para vocês a importância de se observar essas várias obras, tá? E a importância dessa retratação e desse registro que veio fazer parte da nossa história, tá? Então, quando esses registros foram feitos, deixaram comprovações dos povos, como eles foram formados. E através deles nós temos até hoje os nossos estudos, os nossos registros. E aí? Você lembra como podemos observar a influência cultural? E aí, professora Josiane, como as crianças podem identificar essa influência cultural? Através de tudo que você falou, né? Que a gente sofreu influência dos povos indígenas, de povos africanos. Então, ela pode observar nas comidas, nos costumes, né? Nas histórias, todo esse tipo de influência eles podem observar no dia a dia, conversando com um adulto. Isso mesmo. Olha que a professora Josi está antenada, não é? Então, os povos que formaram nossa população, os povos indígenas, europeus e africanos, certo? Eles trouxeram aquelas várias influências. Então, precisamos entender que todos os povos influenciaram na formação da nossa população. Isso mesmo. E se influenciaram, a nossa cultura se enriquece, porque tem um pouquinho da influência de cada povo. Devemos lutar contra o preconceito e racismo, que ainda é um grande problema para a nossa sociedade, no qual precisamos dar um basta, entender e lutando por igualdade, não é? Os povos indígenas, europeus e africanos, deve cada um ser respeitado dentro do seu espaço e da sua peculiaridade. Então, cada um trouxe sua cultura, sua riqueza, e que agora vivemos juntos, mas com essa fusão cultural para a nossa sociedade atual. E agora? Que povos formaram a nossa população? Você ficou ligadinho? Será que você consegue lembrar? Ah, estou vendo que você está antenado, estudante. Ele lembrou que os povos indígenas, professora Josi, faz parte da nossa população como os primeiros povos, será? Com certeza. Sim, não é? Então, os povos indígenas foram os primeiros. E aí, foi ou não? Tiveram também influência dos povos europeus. E os africanos também fazem parte dessa população. O que é que você que está aí em casa me assistindo acha? Essas três populações formaram nossos povos? Sim, não é? Olha aí.
Os três formaram nossos povos. E até hoje nós temos sangue indígena, muitos dizem africano, europeu, porque houve essa fusão cultural e a mistura étnica entre os povos. E precisamos respeitar. Agora eu vou deixar para vocês aí um QR Code, para que você possa assistir a entrevista bem legalzinha aí de um estudante, tá? Não é? E fazer um desenho no seu caderno. Acredito que você vai fazer um desenho bem caprichado, que represente a paz e o respeito por todos os povos que formaram a nossa nação. Então, você é capaz de fazer esse desenho maravilhoso? Mas não esqueça de assistir os filmes e desenho animado que eu deixei nas várias páginas da nossa telinha, tá certo? E vou deixando aí esta atividade, que eu sei que você que está aí do outro lado vai estar assistindo. E de antemão eu já quero agradecer a nossa intérprete pela dedicação na aula de hoje e também a professora Josiane. Obrigada, professora Josiane. De nada, professora Kátia. Eu que agradeço, né? Porque eu também aprendi um pouquinho sobre tudo que você trouxe aqui, falando sobre a nossa formação. Isso também não só é importante para os alunos, quanto para mim também, que estou aprendendo, né? A gente estamos sempre em constante aprendizado. Nunca sabemos tudo, mesmo. Aprendemos um pouquinho a cada dia. Isso mesmo. Aí fica a professora Josi aprendendo comigo e eu aprendendo com ela a matemática também, porque a aprendizagem é uma troca constante. E eu quero já me despedir de você. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado e que realize todas as atividades, hein? Tchau, tchau. Um beijão. Amo vocês.